Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos mergulhar em um dos ensinamentos mais poderosos de Jesus: o Sermão da Montanha. Prepare-se para uma mensagem que vai tocar o seu coração e transformar a maneira como você enxerga a vida. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Vamos espalhar a palavra de Deus e fazer essa mensagem alcançar mais vidas. No coração da Galileia, sobre uma colina que se erguia como um altar natural, multidões se reuniram para ouvir aquele que era conhecido por alguns como o Mestre, por outros como o Profeta e por muitos como uma promessa viva de algo maior. Jesus, vindo de Nazaré, era um homem simples, mas que carregava nas palavras um poder tão profundo que abalava as estruturas das certezas humanas e desnudava as hipocrisias escondidas nos corações. Naquele dia, diante de uma vasta multidão composta de pescadores, camponeses, cobradores de impostos, mulheres e até líderes religiosos curiosos, Jesus pronunciou uma das mensagens mais transformadoras de toda a história. Era o Sermão da Montanha. Este sermão, que pode ser encontrado nos capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus, é um manifesto de amor, justiça, humildade e misericórdia. Ele não era apenas um conjunto de instruções morais, mas uma visão completamente nova da vida espiritual, uma revolução silenciosa que subverteu a lógica comum daquela época e que continua a ressoar nos corações dos crentes até os dias de hoje. Jesus começou com as bem-aventuranças, uma série de declarações que parecia contradizer o senso comum. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Para muitos, a pobreza de espírito soava como fraqueza, algo a ser evitado a todo custo. No entanto, Jesus estava dizendo que aqueles que reconheciam sua dependência de Deus, sua pequenez diante do Criador, eram os verdadeiros herdeiros do reino dos céus. Eles não estavam distantes da glória celestial, mas estavam justamente no caminho que levava a ela. Ele continuou: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Em um mundo que valoriza a força e despreza a vulnerabilidade, Jesus revelou que o choro, a dor e o luto não eram sinais de derrota, mas sim de humanidade. Aqueles que sofrem não são esquecidos por Deus. Ao contrário, estão destinados a encontrar consolo em seus braços. O sofrimento sob essa luz não é um fim em si mesmo, mas uma passagem para a consolação divina. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mais uma vez, Jesus desafiava as convenções. Naquela época, como agora, o mundo acreditava que a terra pertencia aos fortes, aos conquistadores, àqueles que impunham sua vontade pela força. Mas o que Jesus ensinava era que o verdadeiro domínio sobre a terra viria para aqueles que demonstrassem mansidão, humildade e autodomínio. A força bruta pode ganhar batalhas temporárias, mas é a mansidão que constrói reinos eternos. À medida que o sermão avançava, cada palavra de Jesus parecia desconstruir o pensamento humano, substituindo-o por uma nova perspectiva divina. Ele falou sobre a fome e sede de justiça, prometendo que aqueles que ansiavam por retidão seriam saciados. Ele proclamou a bem-aventurança dos misericordiosos, assegurando-lhes que receberiam misericórdia. Para os limpos de coração, prometeu a visão de Deus, uma promessa incompreensível para os padrões humanos, mas incrivelmente poderosa para aqueles que se abriam para essa verdade. O sermão não era apenas uma lista de bênçãos. Jesus também abordou as realidades práticas da vida diária, indo direto ao coração das motivações humanas. Ele falou sobre o perdão e a reconciliação, desafiando os ouvintes a abandonarem o ódio, a raiva e a vingança. Se alguém estivesse oferecendo um sacrifício no altar e lembrasse que havia uma ofensa não resolvida com um irmão, Jesus ensinava que essa pessoa deveria primeiro reconciliar-se com seu irmão antes de se aproximar de Deus. O que ele dizia era claro: a relação com o próximo é tão importante quanto a relação com Deus. Jesus também trouxe uma nova compreensão sobre a lei.
Ele não veio para aboli-la, mas para cumpri-la em sua plenitude. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. A lei para Jesus não era apenas uma série de regras a serem seguidas mecanicamente. Era um reflexo da justiça de Deus e deveria ser vivida de dentro para fora. Não bastava apenas não matar. Era necessário não nutrir ódio no coração. Não era suficiente apenas não adulterar. Era preciso não cobiçar no íntimo. Jesus estava elevando o padrão moral a níveis inimagináveis, pois ele não estava interessado apenas no comportamento externo, mas no estado interior do coração humano. Ao falar sobre o amor ao próximo, Jesus radicalizou ainda mais suas palavras. Ame os seus inimigos e ore por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Na sociedade de então, assim como na de hoje, o amor aos inimigos era algo impensável. O ódio aos inimigos parecia ser uma resposta natural e justificável. Mas Jesus propôs algo diferente, algo que só poderia ser movido por um coração transformado pela graça divina. Ele estava chamando seus seguidores para refletirem a misericórdia de Deus. Um Deus que faz o sol nascer sobre justos e injustos. Outro ponto crucial do Sermão da Montanha foi a advertência contra a hipocrisia religiosa. Jesus criticou aqueles que praticavam sua fé de maneira superficial, buscando apenas a aprovação dos outros. Ele falou sobre os que davam esmolas para serem vistos, os que oravam em público para parecerem piedosos e os que jejuavam para mostrar sua devoção. Jesus, no entanto, destacou que o verdadeiro relacionamento com Deus deve ser secreto e sincero, pois o Pai, que vê o que é feito em secreto, o recompensará. Ele estava mais uma vez chamando seus seguidores a uma fé autêntica, não construída sobre aparências, mas sobre uma conexão genuína com o Criador. O Sermão da Montanha também abordou questões práticas da vida, como a ansiedade e o acúmulo de riquezas. Jesus encorajou seus ouvintes a confiarem em Deus para suas necessidades diárias. Ele apontou para os pássaros do céu e as flores do campo, mostrando que Deus, em sua bondade, cuida de todas as suas criaturas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Esse ensinamento é tão relevante hoje quanto era naquela época. Em um mundo que valoriza a riqueza e o sucesso material, Jesus nos lembra que a verdadeira segurança está em colocar nossa confiança em Deus, que conhece e provê todas as nossas necessidades. Ao chegar ao final de seu sermão, Jesus deixou claro que não bastava apenas ouvir suas palavras. Era necessário colocá-las em prática. Ele contou a história de dois homens que construíram suas casas, um sobre a rocha e outro sobre a areia. Quando vieram as tempestades, a casa construída sobre a rocha permaneceu de pé, enquanto a que estava sobre a areia desmoronou. A mensagem era clara. Aqueles que ouvem e praticam as palavras de Jesus são como o homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha firme e inabalável diante das adversidades. Porém, aqueles que ouvem, mas não seguem seus ensinamentos, estão construindo suas vidas sobre fundamentos instáveis, destinados ao colapso. O que devemos tirar do Sermão da Montanha nos dias atuais? Suas palavras ecoam de maneira ainda mais urgente em nossos corações. Vivemos em um mundo de divisões, rancores, desigualdade e superficialidade espiritual. Somos constantemente pressionados a nos conformar com os padrões deste mundo, a buscar poder, riqueza e aprovação dos outros. Mas Jesus nos chama para algo completamente diferente. Ele nos desafia a abraçar a humildade, a mansidão, a misericórdia e o amor incondicional. Ele nos lembra que não é o acúmulo de bens materiais que nos dará segurança, mas sim a nossa fé em Deus. Ele nos convida a não apenas viver uma vida de aparências religiosas, mas a buscar uma conexão verdadeira e sincera com o Pai, por meio de atos de bondade, perdão e amor. O Sermão da Montanha, pronunciado por Jesus há mais de 2000 anos, transcende o tempo e continua a ser um farol para nossas vidas.
Suas palavras não são apenas princípios morais, mas uma revelação profunda do coração de Deus e do chamado que Ele tem para cada um de nós. Jesus nos convida a uma vida que vai além das aparências e superficialidades, chamando-nos para um relacionamento autêntico com o Pai, enraizado na humildade, mansidão, misericórdia e amor. Nos dias atuais, onde o materialismo, a divisão e a falta de compaixão parecem prevalecer, as palavras de Jesus ressoam com ainda mais força. Ele nos oferece um caminho diferente, uma vida fundamentada em valores eternos, onde a verdadeira riqueza está no espírito e não no bolso, onde a verdadeira força está na mansidão e onde o verdadeiro poder é o amor. A decisão de seguir esses ensinamentos transforma não apenas nossa própria vida, mas também o mundo ao nosso redor. O Sermão da Montanha é mais do que um discurso histórico. É um convite pessoal para cada um de nós. Que possamos responder a esse convite com corações abertos e dispostos, vivendo de acordo com esses ensinamentos e, assim, experimentando a paz, a alegria e a firmeza que somente Ele pode proporcionar. Afinal, as palavras de Jesus não são apenas verdades para serem ouvidas, elas são verdades para serem vividas.